Boas pessoal, bem-vindos ao canal Aprender Eletrónica em Português. O meu nome é David. Hoje vamos falar sobre os conceitos básicos da eletrónica. Por isso, se vocês já souberem o que é a tensão, a corrente e a resistência, vejam os outros vídeos que podem encontrar no nosso canal, porque senão isto não vai fazer muito sentido. Para aqueles que não sabem, fiquem por aí e vamos então aprender os conceitos básicos. Temos, em primeiro lugar, temos a tensão, que normalmente se representa através da letra U. Usa-se a letra U e é medido na unidade de volts, que é representado por um V. Logo a seguir temos a corrente. A corrente é... Para a corrente usa-se a letra I e é medido em amperes. Daí usarmos a letra A para a unidade da corrente. O próximo nome que vamos ver é a resistência, que é representado pela letra R e é medida em ohms. Ohms que se usa a letra grega ômega para representar a unidade da resistência. Ora bem, estas são as três principais variáveis que estão presentes num circuito de eletrónica. Não é? E por serem as principais, elas são todas relacionadas de certa forma. E então vamos ver a relação que chama-se a famosa lei de Ohm. Ora bem, o que é que a lei de Ohm nos diz? Diz que estas três variáveis estão então relacionadas uma com as outras. O que torna tudo muito mais fácil e é excelente a níveis matemáticos para analisarmos um circuito, pois basta-nos saber duas das incógnitas para obtermos a outra. Ou seja, nós não precisamos estar, por exemplo, se tivermos que ver a corrente num circuito, vemos a corrente, se nós sabemos, medimos a tensão e soubemos ou tivermos que medir a resistência, conseguimos facilmente saber o valor da corrente. Isto até porque a corrente tem que ser sempre medida em série, não dá para medir corrente em paralelo com nada, por isso é excelente. E pronto, basicamente temos aqui as várias maneiras que nós podemos ter a lei de Ohm, que é obter a tensão através da resistência da corrente, obter a resistência através da tensão e da corrente, ou obter a corrente através da tensão e da resistência. Ora bem, já que já vimos estes pontos básicos, vamos então passar ao ponto seguinte, em que vamos tentar explicar mais ou menos usando a típica analogia de relacionar a eletricidade com água e o fluxo de água, para saber mais ou menos o que é cada uma destas variáveis aqui presentes. Então, vamos a isso. Ora bem, pessoal, bem-vindos de volta então. Tenho aqui um desenho muito mal feito, mas pá, não sou nenhum desenhador profissional, por isso para mim serve, vocês vão perceber o que é que eu quero dizer, acho eu, pelo menos é essa a minha intenção. E por isso vamos continuar. Vamos lá, é isso. Podemos imaginar, usando então a analogia de a parte elétrica relacionada com água e coisas assim do género, que o depósito de água aqui presente é uma pilha. E o nível da água é a carga da pilha. Ou seja, quando nós ligamos alguma coisa à pilha, basicamente estamos a abrir aqui uma torneira em baixo que vai deixar sair água. Então, vamos deixar sair água e a água vai sair com uma certa pressão. Essa pressão está relacionada com o nível de água que está no depósito, como é lógico. E podemos relacionar isso com a tensão à saída da pilha, dependente do nível de carga presente nela. Quanto mais carga tiver a pilha, mais se estiver carregada, mais alta será a tensão aos terminais da pilha. Ou seja, maior será a pressão a sair. E nós podemos abrir
ao fechar a torneira do depósito. E ao abrirmos e fechar a torneira, vamos ter mais ou menos água a sair do depósito. Quanto mais água tiver a sair, por unidade de tempo, mais rapidamente se vai despejar o depósito de água. Como é lógico, temos uma quantidade limitada de água, abrimos mais a torneira, menos tempo dura. Nós podemos considerar esta situação como a quantidade de água a sair por unidade de tempo podemos relacionar com a corrente num circuito elétrico. Então, abrimos mais a torneira, sai mais água, ou seja, mais rapidamente relacionando. Ou seja, relacionando com a corrente elétrica, quanto mais abrimos a torneira, mais corrente sai. E estão agora a pensar, então, e como é que nós abrimos e fechamos a torneira? Ora, o que é que está a aplicar a corrente, a torneira aqui? Está a aplicar uma resistência à saída da água. E é isso. A resistência, se nós metemos uma resistência em série entre a pilha e o dispositivo, estamos, de certo modo, a limitar a corrente que está a sair da pilha para o circuito elétrico. Então, basicamente, nós podemos trocar as várias resistências, como se fossem várias torneiras, cada uma com a sua saída, que vai limitar a corrente a sair da pilha. Ou então podemos usar o que se chama uma resistência variável ou um potenciômetro, que é basicamente uma resistência variável, mas um bocado diferente. Vamos ver mais à frente no outro vídeo, por isso não vou envergar muito por aí. Mas pronto, podemos considerar então que a resistência é como se fosse a torneira que controla a quantidade de água que vai sair, a pressão da água a sair e a corrente, a quantidade de água a sair por unidade de tempo. E pronto, podemos passar então aqui para o circuito. Temos uma pilha, representada aqui com os dois terminais. Temos que ligar os cabos e a resistência. Então, podemos imaginar que temos uma tensão aqui aplicada. A corrente vai sair de um lado, vai passar por aqui, e aqui vai ser limitada a um certo valor, e depois vai cair no chão. Isto, o que eu vos apresentei de ser do mais para o menos, é o chamado sentido convencional. Normalmente diz que a corrente vai do positivo para o negativo, mas não é bem verdade. Os elétrons que são são os elétrons que transportam a energia, e os elétrons são negativos, ou seja, na verdade a corrente vai do negativo para o positivo. Mas pronto, é um método só de convenção, não faz grande diferença, só muda um sinal no circuito, os valores são todos iguais. E pronto, é isto. Agora só vos quero mostrar aqui o exemplo de uma resistência. Temos então aqui um pack de resistências. Estas aqui são resistências fixas de carbono. E tem aqui escrito que são de 5.6 k ohms, ou seja, 5.600 ohms. E vocês podem se perguntar, então se eu não escrever aqui, se eu perder se arrancar de papel, como é que eu sei qual é o valor das resistências? E pronto, e quem fez as resistências, claro que pensou nisso. E nós temos aqui umas listinhas coloridas nas resistências que não dá bem para ver, mas temos que, através de tabelas, ou se quiserem saber de cor, podemos obter o valor da resistência, que é muito mais prático do que ter sempre um papel agarrado à resistência com o valor da mesma. E agora também vamos mostrar aqui outra coisa, que é um multímetro. Temos aqui um multímetro que, como vocês podem ver, dá para fazer várias coisas, como medir a tensão quando nestas posições, a resistência aqui, e deste lado temos a corrente. Temos em microamperes, miliamperes e amperes, como aqui temos em milivolts e em volts. Pois nós podemos ter valores muito baixos, por exemplo, de corrente em circuitos mais eletrónica de baixo consumo. Por isso
é bom ter um multímetro que tenha estes níveis assim mais baixos. Em ampere só estamos mesmo a falar em circuitos de potência, circuitos de distribuição de energia elétrica e assim. Resistência, só temos um ponto, porque a resistência normalmente são sempre em valores unitários e uma resistência de 1 ohm, por exemplo, não é praticamente nada. Por isso, por vezes queremos ver resistências abaixo de 1 ohm, mas são casos muito específicos e por vezes não vale a pena num dispositivo mais para uso diário ter vários ranges para a resistência. Apesar que ele, se nós metemos cá e medirmos, o ponto vai mudando de sítio, como podem ver, este automático, e vai mudar de sítio para dar um valor mais correto. Claro que não vamos querer usar megas a medirmos a resistência de um cabo, porque ia nos dar de zero. E pronto, para já é tudo. Não se esqueçam que, caso tenham gostado deste vídeo e queiram saber mais de ir ver os outros vídeos ao canal, não se esqueçam também de subscrever e, claro, se gostaram do vídeo, deem uma ajudazinha, vai através do gosto. Deem um gosto ao vídeo, assim nós sabemos que vocês gostaram do vídeo em si e ajudam-nos também a ser mais divulgados no YouTube. Para além disso, se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de deixar um comentáriozinho com a vossa dúvida na parte de baixo do vídeo e se nós pudermos ajudar, nós damos uma ajuda. E pronto, para já é tudo. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até à próxima.